Já aconteceu com você ajoelhar com a alma em pedaços, orar com o coração rasgado, esperar por um sinal, uma resposta, uma direção e não ouvir absolutamente nada? O céu continua quieto, nenhuma palavra, nenhum alívio. Parece que Deus não está. E aí você começa a se perguntar: será que eu fiz algo errado? Será que ele se esqueceu de mim? Será que a minha fé não é suficiente para mover nenhuma folha do chão, quanto mais uma montanha? O silêncio de Deus é uma das experiências mais duras que um ser humano pode viver, porque ele não grita, mas dói. Ele não responde, mas gera milhares de perguntas. E quanto mais você tenta entender, mais perdido parece. E é aí que muita gente desiste, não por falta de fé, mas por cansaço. Porque tem dor que não machuca só o corpo, machuca o espírito. E tem silêncio, que não é só ausência de som, é ausência de sentido. Você ora, nada, jejua, nada, clama, e o eco que volta parece ser a sua própria voz, gritando dentro de um abismo. A maioria das pessoas não fala sobre isso, porque no mundo religioso, parecer forte é mais valorizado do que ser sincero. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está vivendo esse silêncio, você não está sozinho. Muitos dos homens e mulheres mais usados por Deus passaram por longos períodos de silêncio. Moisés ficou 40 anos no deserto. José foi vendido, preso, esquecido. Davi clamava: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? E Jesus também enfrentou o silêncio. No Getsêmani, na cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Não veio resposta, veio silêncio. E mesmo assim, era o plano, era o propósito, era a glória de Deus sendo revelada. Não no barulho, mas na ausência dele. Então, antes de pensar que Deus te abandonou, respira fundo. Porque às vezes o silêncio de Deus não é um não, é só um espera. E é nesse ponto que começa a verdadeira fé. A fé que não depende de sensações. A fé que segue, mesmo sem entender. Deus não fala porque não se importa? Ou será que ele silencia porque está ensinando algo que só pode ser aprendido na ausência? Já percebeu como é nas pausas que a música ganha força? É no silêncio que a gente ouve o que nunca ouviria no barulho. Quando tudo está dando certo, a gente se distrai. Quando tudo parece alinhado, a gente corre o risco de achar que está no controle. Mas quando o silêncio chega, é aí que Deus começa a esculpir o que há de mais precioso, a nossa sensibilidade espiritual. O silêncio de Deus ensina a escutar, ensina a discernir, ensina a confiar, não no que se sente, mas no que se sabe. Porque tem coisa que ele não vai dizer. Ele vai deixar que você descubra caminhando. E essa descoberta, meu irmão, minha irmã, é profunda, é viva, é dolorosa, mas é transformadora. O povo de Israel no deserto viveu 40 anos num ciclo de silêncio e prova. Deus estava com eles, a nuvem os guiava, o maná caía. Mas nem sempre havia respostas claras, e quando eles murmuravam, o tempo se estendia, mas quando confiavam, até o mar se abria. O silêncio de Deus não é ausência, é presença velada, é cuidado disfarçado de demora, é amor em forma de espera. A gente ora por força e Deus dá a fraqueza, porque é nela que o poder dele se aperfeiçoa. A gente clama por direção, e ele oferece silêncio para ensinar a andar por fé. A gente pede alívio e ele permite a dor para gerar caráter, raiz, maturidade. Então, se você está vivendo esse silêncio, talvez Deus esteja construindo algo dentro de você que não cabe mais no raso. Não fuja, não apresse, não se compare com quem está em outra estação. O que Deus está fazendo na sua vida é entre você e ele. E pode parecer invisível hoje, mas será impossível de ignorar quando estiver completo. A fé verdadeira não nasce nos aplausos, ela nasce na escuridão, quando você não vê mais saída, quando as portas se fecham, as vozes se calam
E a alma grita: e agora? É aí que a fé deixa de ser conceito e vira sobrevivência. Porque acreditar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é continuar crendo quando parece que até o céu virou as costas. Mas olha só, é justamente nesse cenário que Deus trabalha em silêncio. Não é porque Ele está distante, é porque Ele está agindo onde você não vê, no invisível, no espiritual, dentro de você. Às vezes, o maior milagre não é o que acontece ao seu redor, é o que Deus está fazendo dentro de você, em silêncio. Tem uma semente sendo gerada aí dentro, e toda semente, antes de brotar, precisa morrer sozinha na terra escura, isolada, escondida, sem luz, sem plateia, sem elogios. Mas, no tempo certo, ela rompe a terra e nasce. E quem olha de fora pensa que foi de repente. Mal sabe o quanto aquela semente sofreu em silêncio. É assim que Deus faz. Ele te planta em silêncio, te fortalece em silêncio, te prepara em silêncio, para depois te fazer florescer à vista de todos. Por isso não se desespere. O silêncio não é castigo, é preparação. Talvez você esteja num momento onde Deus parece mudo, mas preste atenção, porque às vezes Ele está apenas esperando você calar as vozes de fora para ouvir o que já está sendo sussurrado dentro. Silêncio também é linguagem, só que a gente precisa de maturidade para decifrar, e essa maturidade vem da dor. A fé no escuro é a mais pura, é a que não negocia, a que não exige prova, a que anda, mesmo sem ver onde vai dar, e é essa fé que agrada a Deus. Então, se você só tem o silêncio hoje, segura firme, porque quem caminha com fé no escuro vai ver a luz primeiro. Tem dor que a gente nem consegue explicar, tem coisa que a gente sente, mas não consegue colocar em palavras. É aquela angústia escondida atrás de um "tá tudo bem", é aquele peso no peito que ninguém percebe, mas que você carrega todo dia como se fosse parte do corpo. Nesses momentos, a palavra falha, o conselho não alcança, a oração vira suspiro e tudo o que resta é o silêncio. Mas é aí que o Espírito Santo entra, porque Deus não precisa da sua explicação para agir. Ele entende lágrimas, ele decifra gemidos, ele ouve o que o seu coração nem consegue organizar. Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você não sabe mais o que pedir, Ele já está pedindo por você. Deus cura feridas que ninguém vê, e Ele faz isso em silêncio. Porque tem curas que são profundas demais para serem visíveis. Ele vai lá na raiz, no abandono que você viveu na infância, no trauma que você fingiu esquecer, na rejeição que você esconde até de você mesmo, e Ele vai tirando, limpando, reconstruindo, sem alarde, sem holofote, só com amor, só com presença. Por isso, não confunda silêncio com ausência. O médico não conversa enquanto opera. E Deus, meu irmão, minha irmã, está te operando por dentro, está te restaurando em níveis que você nem imagina. Está te preparando para algo que exige uma estrutura emocional que você ainda não tem, mas vai ter, porque Ele é fiel para terminar o que começou. Enquanto você chora em silêncio, Ele está colhendo cada lágrima e prometeu: nenhuma será desperdiçada. No tempo certo, você vai entender por que precisou passar por esse vale calado. E quando entender, vai agradecer. Você já pensou que talvez o silêncio de Deus é a resposta? Tem gente que clama por direção, mas não ouve nada porque já sabe o que Deus quer, só não quer aceitar. O silêncio, às vezes, é a forma mais amorosa que Ele encontra para nos deixar crescer, para nos dar espaço de escolha, para permitir que a gente perceba com o tempo aquilo que Ele já falou antes. Mas a gente não quis ouvir. A Bíblia está cheia de palavras dele, mas a gente insiste em procurar sensações. E Deus, sendo Pai, muitas vezes responde com silêncio para ver se a gente volta para a base, para a palavra, para a oração sincera.
para a obediência, mesmo sem garantia. Porque fé não é saber o que vai acontecer. Fé é obedecer mesmo assim. Olha Abraão. Deus mandou ele subir o monte e sacrificar Isaque. E depois disso, silêncio. Nenhuma explicação. Nenhuma atualização de plano. Só a ordem e o silêncio. E Abraão subiu, com o coração aos pedaços, com a faca na mão e a alma tremendo. Mas subiu. E no último segundo, Deus falou e mostrou o cordeiro. Quantos de nós desistimos antes do topo? Quantos largamos a fé porque o caminho ficou escuro? Mas Deus nunca chega atrasado. Ele fala no momento exato. E até lá, o silêncio é parte do processo. Porque tem respostas que só fazem sentido depois da obediência. E tem direções que só aparecem quando a gente já está andando. Se Deus está em silêncio, continue. Mas continue na direção da cruz. Continue confiando, mesmo sem prova. Continue andando, mesmo sem chão. Porque Ele está vendo. Ele está contando cada passo. E Ele honra quem obedece, mesmo em silêncio. O silêncio não é o fim da história. Ele é só uma página em branco, antes do próximo capítulo. E esse novo capítulo, meu irmão, minha irmã, já está sendo escrito. Mesmo que você não veja, mesmo que ainda pareça tudo parado, tudo sem sentido. Sabe aquela promessa que Deus fez quando tudo ainda parecia possível? Ela ainda está de pé. Mesmo que você tenha mudado, mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que hoje você se sinta cansado demais para acreditar de novo. Porque a promessa de Deus não depende da sua força, depende da fidelidade dele. Ele não esqueceu, ele não abandonou, ele só está fazendo tudo acontecer no tempo certo. E o tempo certo de Deus raramente é o nosso. José sonhou com governo e foi parar numa prisão. Mas mesmo no cárcere, Deus estava com ele, em silêncio. A Bíblia diz, o Senhor era com José, mas em nenhum momento diz que Deus falava com ele. E ainda assim, o propósito se cumpriu. Então, se a sua vida hoje parece estar em cativeiro, se os seus dias parecem longos demais e as noites mais ainda, se sua alma anda em silêncio, sem música, sem cor, sem voz, escuta isso. Ainda há promessa sobre você, ainda há propósito em você, ainda há planos que nem os céus esqueceram. E se você resistir ao silêncio com fé, vai viver coisas que não se explicam, só se sentem, só se agradecem. Por isso não abandone o processo. A resposta de Deus pode não vir como você quer, mas virá como você precisa. E no fim, você vai entender que o silêncio dele foi graça. Um dia, o silêncio acaba. E quando acabar, você vai entender. Vai olhar para trás e perceber que Deus nunca esteve longe. Que cada lágrima foi um tijolo na construção da sua fé. Que cada noite escura gerou em você uma sensibilidade que hoje te permite enxergar o que os outros não veem. Você vai perceber que aquele silêncio era Deus te blindando, te afastando de atalhos, te livrando de decisões precipitadas, te ensinando a ouvir o que o barulho do mundo tinha abafado há anos. A voz dele dentro de você. O silêncio de Deus te ensinou a escutar o sussurro da fé, a confiar sem muletas, a caminhar com os olhos fechados, mas o coração aceso. E agora que Ele está falando de novo, você valoriza. Agora que a porta se abriu, você entra com humildade. Agora que a promessa se cumpriu, você entende por que precisou esperar tanto. A maturidade espiritual não nasce nos milagres. Nasce nos desertos. E o silêncio é o som do deserto, mas esse som também prepara. Porque o céu não faz barulho para plantar, o céu faz barulho para colher. E quando a colheita chega, o que antes era dor, agora vira testemunho. O que era lágrima, agora rega o campo da esperança de outros. E o que era silêncio, agora ecoa como sabedoria. Por isso, se você está no meio do silêncio agora, permaneça, persevere,
Porque o céu pode estar calado, mas o coração de Deus continua cheio de amor por você. Ele não te abandonou. Ele só está te preparando. E quando for a hora, você vai ouvir. E vai ser lindo. Se essa palavra tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Mesmo em silêncio, eu confio. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Que o silêncio de hoje prepare o milagre de amanhã. Que Deus te abençoe profundamente.